Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Não esqueça também de estar ativando todas as notificações do canal para receber em primeira mão todo o meu conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Gente, eu quero fazer uma explicação aqui, mas primeiro eu quero mandar um beijão para todos vocês que estão sempre comigo. Quando eu digo relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Eu estou me referindo aos relatos, pois tem muita gente que não acredita, tá? E deixo bem claro que eu acredito no sobrenatural, tá bom? Vamos lá? Hoje eu recebi um relato super interessante de um inscrito. Vamos a ele? O relato é o ataque de lobisomem ao acampamento improvisado. Olá, me chamo Simone, tenho 48 anos e o relato que hoje compartilho com vocês aconteceu comigo mesma. Quando eu e alguns primos e primas estávamos passando as férias de fim de ano no sítio da minha avó, Mariana. O ano era 1989, bem no finalzinho do ano mesmo. E como fazíamos todos os anos, sempre passávamos o Natal e a virada do Ano Novo lá. Era muito bom mesmo. Achávamos que aquele lugar era o melhor lugar na face da terra. A avó Mariana e nossas tias faziam a melhor comida do mundo. E lá também tinha um enorme pomar com muitos tipos de frutas. Mas como eu estava dizendo, era final de ano e o pomar era lotado de mangas. Todos os tipos de mangas. Até hoje, quando fecho meus olhos, lembro daquele cheirinho de manga madura no ar. Também adorávamos acordar cedo para tomar leite na mangueira. Para quem não sabe, mangueira é curral, onde tiram leite da vaca. Leite tiradinho na hora. Realmente era muito bom, sem contar do bolo de fubá com erva doce da avó Mariana. Ai, deixa eu voltar pro relato, né? Mas como nada no mundo é perfeito, também tem a parte ruim. Quando estávamos lá, 8h30 a 9 horas da noite, no máximo, já tínhamos que estar na cama, pois o povo de lá tinha que acordar muito cedo para tirar leite e trabalhar. E a avó Mariana também era muito supersticiosa. Ela dizia pra gente que se não dormíssemos cedo, íamos acordar os mortos. E nós não queríamos isso, né? Então, depois das 9, ela não queria saber de nenhum pio naquela casa. A gente não podia nem cochichar. Isso nos manteve com medo das crenças da vovó, mas aquele ano ia ser diferente. Em uma conversa no pomar de mangas que eu e meus primos e primas tivemos uma daquelas tardes, saiu algo do tipo: a avó Mariana tá velha, tá maluca, onde já se viu acordar os mortos. Na cidade a gente fica acordada até de madrugada e nada de ruim acontece. Eu, que era mais medrosa, ainda tentei falar em defesa da avó Mariana com eles. Falei que a avó Mariana era muito sábia. Mas ninguém ligou para mim. Na verdade, riram da minha cara. Falaram até que eu nem parecia já ter 17 anos, que eu mais parecia um bebê chorão, puxa-saco da avó. Aí, para não ser a chata da turma, fiquei quietinha, né? Só ouvindo eles conversar. No outro dia, meu primo Denis nos chamou para irmos pescar no lago do sítio.
No momento que ele nos convidou, eu senti que ele estava planejando algo. Depois que tomamos o café da manhã, fomos para o lago para pescar. Chegando no lago, Denis voltou ao assunto do dia anterior, dizendo que não era justo todos termos que dormir cedo por causa das crendices ultrapassadas da avó Mariana. E disse mais, que talvez nem ela mesma acreditasse nas histórias que ela inventava, que ela só criava aquelas histórias para a gente não atrapalhar as noites de sono deles lá no sítio, visto que eles acordavam muito cedo para trabalhar. Depois que Denis disse tudo o que bem queria, Lisa, que era quase tão afrontosa quanto Denis, teve uma ideia tida por ali por todos como ideia brilhante. Eles entrariam no bosque adentro, bosque esse que ficava bem perto do lago, e iam procurar um lugar legal para acampar. Iam deixar tudo preparado para voltarmos lá à noite. Eu e Daniel, que também era meu primo, ficaríamos no rio pescando, caso algum tio nosso fosse olhar lá do fundo do pomar da casa do sítio para ver se nos via no lago pescando, e também para dar sinal, caso visse algum dos meus tios, descendo para o lago com a gente. Daniel não quis ficar comigo, não. Assim que Denis, Lisa e os outros entraram no bosque, ele foi atrás deles, me deixando ali sozinha. Bem, não fiquei com medo. Pelo menos eu não ia ficar ouvindo eles falando coisas da vó Mariana, pois eu acreditava nela sim, eu acreditava na minha avó. Sozinha no lago, perdida em meus pensamentos, não vi a vaca brava que tinha no sítio. Não vi que ela estava descendo no lago para tomar água. Quando eu vi ela já estava bufando no meu cangote e vindo para cima de mim. Só tive tempo de me levantar e a infeliz me deu uma cabeçada tão forte que me jogou dentro do lago. Como eu não sabia nadar, comecei a me debater, a me afogar e em agonia logo não vi mais nada. Acordei na beira do lago com um homem jovem em cima de mim, fazendo respiração boca a boca e massagem cardíaca. Me assustei e empurrei ele, pois eu não o conhecia. Mas logo que entendi a situação, me acalmei. O rapaz, parecia estar bravo comigo. Disse que se eu não sabia nadar, não deveria ficar na beira de um lago sozinha. Eu disse para ele que eu não estava sozinha e acabei contando a ele que meus primos estavam procurando um lugar para acamparmos à noite. O rapaz ficou sério, me disse: "À noite, garotinha, vocês têm mais a que dormir. Vocês não devem acordar os mortos." Logo, meus primos chegaram e aquele rapaz não quis saber de muita prosa com eles, não. E foi logo saindo, se embrenhando no bosque. Denis estava muito empolgado. Disse que tinha achado o lugar perfeito para o acampamento. E naquela noite mesmo, assim que todos da casa dormissem, nós sairíamos escondido para acampar. Eu contei para eles que eu tinha me afogado, que aquele rapaz tinha me salvado do afogamento e tinha me falado as mesmas coisas que nossa avó falava. Mas ninguém me deu atenção e passaram o resto do dia levando coisas que eles julgavam essenciais escondido para o tal acampamento. E eu, como uma verdadeira Maria vai com as outras,
Mesmo não concordando, acabei ajudando. Aquela noite, jantamos com todos na mesa da casa. Isso era mais ou menos 6h30 às 7 horas da noite. Lá se janta cedo mesmo. Depois disso, demos boa noite para todos e fomos para o quarto. E assim que a casa ficou no mais completo silêncio, pulamos a janela e fomos ao tal acampamento. O bom é que não estava muito escuro, pois era a noite de lua cheia e dava para ver bem o caminho. Denis e Lisa, que eram os mais velhos, iam na frente, bem empolgados, pois pela primeira vez, íamos ficar acordados até a hora que bem entendêssemos. Eu estava com muito medo, mas eu tentava esconder o medo com muito custo, pois não queria que eles rissem de mim. Chegamos no lugar do acampamento. Denis acendeu uma fogueira, enquanto nós, eu e Daniel, montávamos a barraca. Bem, tentávamos montar a barraca, pois não fazia nem meia hora que nós tínhamos chegado no local, começamos a ouvir uivos muito altos. Eu comecei a chorar de medo. Eu queria ir embora. Eles disseram para eu parar de agir como criança, que aquilo era apenas algum cachorro do sítio uivando para a lua. E Denis ainda mostrou para nós que estava preparado caso alguma fera aparecesse. Ele tirou da mochila dele uma arma, um revólver pequeno que ele chamava de meu pequeno 22. Acho que ele nunca tinha tirado com aquilo na vida. E todos ali o elogiaram por ser tão esperto e precavido. Eu me lembro ainda de dizer para ele que aquela arma não ia matar o morto que nós tínhamos acordado. Todos começaram a rir de mim, a rir da minha cara. Eu estava sendo a piada da noite. Mas em meios aos risos e escárnios, do nada, Lisa parou de rir. Arregalou os olhos e apontou em direção a uma árvore meio longe. Todos olhamos para a direção que ela apontou e vimos a uns 100 metros na direção daquela enorme árvore um vulto muito grande, de uns 2 metros de altura. O vulto era preto e parecia ser peludo. O bicho estava em pé debaixo daquela estrondosa árvore. Parecia nos observar. Denis apontou uma lanterna na direção do bicho, se achando, Ele achava que aquilo não passava de sombras das árvores, nos fazendo ver coisas que não existiam. Mas assim que a luz da lanterna bateu naquele ser, podemos ver os olhos amarelos dele refletir a luz, e o bicho ficou nas 4 patas como um enorme lobo e veio em nossa direção. Denis, em desespero, descarregou o 22, acho que na direção do bicho, e nós corremos por nossas vidas, corremos sem nem olhar para trás, e só paramos quando chegamos na casa da avó Mariana. Chegamos lá, acordando todo mundo aos berros. A avó e nossos tios, mesmo estando felizes por estarmos vivos e bem, por termos escapado da fera, nos deu um sermão de mais de hora. Depois fomos para o quarto, mas ninguém conseguiu pregar o olho aquela noite. Só quando já se passavam das 5 da manhã, meus primos dormiram. Bom, só meus primos, pois eu não consegui. Então, me levantei. Estava indo para a mangueira, como eu disse, curral das vacas, tomar leite. Mas no caminho, sentia-se um
aperto no peito, sabe? Tipo uma premonição. Então, ao invés de ir tomar o meu leite, eu, que era uma medrosa de mão cheia, me vi descendo em direção ao lago. Quando cheguei na beira do lago, não sei explicar até hoje direito o que me aconteceu. Senti que eu deveria ir onde estava o acampamento. E mesmo com muito medo, segui o que o meu coração me mandava fazer. Um pouco antes de chegar no acampamento, ouvi gemidos e quando fui ver de onde os gemidos vinham, o que vi me deixou boquiaberta. Era o rapaz que tinha me salvado do afogamento. Ele estava ferido. Um dos muitos tiros que meu primo Denis tinha dado a noite anterior tinha acertado ele no abdômen. Detalhe, ele estava pelado. Ouvi barulhos de mato seco se quebrando atrás de mim. Era meu tio, que tinha me seguido, pois, segundo ele achou estranho me ver andando sozinha como um zumbi no meio dos pastos. Meu tio tirou a camiseta dele e me mandou ficar pressionando a ferida daquele rapaz, enquanto ele ia buscar ajuda. Meu tio conhecia o rapaz. Ele era filho de um fazendeiro vizinho e muito amigo da família. Fiquei ali com ele e logo meu tio chegou com os pais dele que os levaram embora. Meu tio me contou no caminho de volta para a casa da minha avó que toda a família do moço virava bicho. Mas eles não prejudicavam ninguém. E mais, a avó Mariana sempre soube disso. Afinal de contas, ela tinha sido namorada do avô daquele moço por um bom tempo, só largando dele quando quando ela desconfiou que ele virasse bicho. E ela também inventava as histórias sobre acordar os mortos pra gente não inventar de ficar fazendo barulho à noite, pois ela tinha medo de atrair as feras para a casa dela. Mesmo isso nunca tendo acontecido, ela preferia ser uma pessoa precavida. Nunca contei para os meus primos que eu sabia quem era a fera que tinha nos atacado no acampamento. O jovem sobreviveu. O nome dele era Igor. Depois de 2 anos, acabamos nos casando. Estamos juntos até os dias de hoje. Toda a época de lua cheia, passo as noites na casa da minha falecida avó, com o meu único tio que ainda mora lá, o tio que me ajudou a salvar a vida do Igor. E ele me chama carinhosamente de a mulher do lobisomem. Angel, esse relato é verdadeiro, é meu. Pode contar sem medo. Eu não disse onde fica o nosso sítio e os nomes de todos já estão trocados. Beijos, Angel. Me mantenha no anonimato. Meus aterrorizados, eu amei esse relato. Eu li ele umas 3, 4 vezes antes de gravar. Achei muito interessante e eu acreditei muito. É uma história muito bonita. Ele salvou a vida dela e ela acabou salvando a vida dele. E vocês, meus aterrorizados, o que acharam do relato de hoje? Deixa a opinião de vocês nos comentários do vídeo, tá? O próximo relato é O Lobisomem de Resende. Olá, me chamo José Roberto, sou morador de Resende. Eu estava me lembrando dos casos que eu via quando criança, contados por meu pai e minha mãe, e me lembrei de um fato que aconteceu quando tinha 23 anos. Hoje tenho 45
Em minha cidade, Resende, Rio de Janeiro, cresci ouvindo relatos de pessoas, inclusive parentes e amigos que tiveram encontros com lobisomens e outros bichos ou fantasmas. Mas no meu bairro, relatos sobre lobisomens é algo antigo e frequente. Ainda hoje, há casos de avistamentos e que, inclusive, um dia aconteceu comigo. O relato é curto. Num sábado à noite, mês de junho, fui a uma festa junina, a festa dos mineiros, muito badalada aqui na cidade. Saí da festa, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa. Morávamos bem perto um do outro. Cheguei, abri o portão da garagem, guardei meu Fusca verde na garagem e entrei em casa. Tranquei a porta e fui beber uma água e procurar dormir. Nisso ouvi os cachorros da rua muito agitados. Inclusive, os nossos 2 cachorros estavam latindo muito no quintal. Me lembrei na hora dos relatos de terem visto aquele ser. Pensei então, vou ver essa merda agora. Fui para a porta da sala, que dava para o portão. Abri a janelinha da porta e ouvi um barulho estranho vindo da garagem. Pensei comigo, não é lobisomem nada, é algum safado tentando roubar o meu carro. Abri a porta, saí na varanda e não vi ladrão algum. O que vi foi um baita cachorro preto, muito preto, com pelos altos e arrepiados. Parecia coisa de filme de terror. A parte de trás do corpo tinha poucos pelos e a da frente era muito peluda, como uma juba de leão, mas todo preto. Impressionava pelo porte. Era mais ou menos do tamanho de um boi. Enorme. As patas dianteiras eram pequenas, desproporcionais ao corpo, e as outras 2 traseiras. Ele parecia andar arrastando a parte da frente do corpo no chão. Estava no portão da garagem de casa, comendo pedaços da calçada de concreto. Mastigava e fazia barulho. Os cachorros da rua estavam ao seu redor e os de casa estavam do lado de dentro do portão latindo. Ele não levantou a cabeça, não me viu ou fingiu que não me viu e saiu bem devagar andando pelo meio da rua. Arrastava uma grande e grossa corrente. Saiu andando devagar e uivando, e os cachorros foram atrás latindo. Já dentro de casa, ainda podia ouvir seu uivo e os latidos dos cachorros. No outro dia, bem cedo, contei para o meu pai o que eu havia avistado e ele me chamou de doido, irresponsável. Disse que eu podia ter morrido. Contei para o meu sogro e ele me disse a mesma coisa. Pode parecer estranho um evangélico dizer isso, mas é a pura verdade o que eu relatei. Tempos depois, outras pessoas da vizinhança, inclusive da igreja, também viram a mesma criatura. Os mais antigos no bairro dizem que essa criatura vive por aqui há décadas. Existem vários relatos de aparições. Ninguém sabe de onde vem e o que deseja e para onde retorna. Todos só sabem que é aterrorizante.
Diferente de todos os lobisomens que já vi, meus aterrorizados, achei bem interessante. Mais uma variedade desse ser para a gente conhecer, não é mesmo? Deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Agora, vamos ao próximo relato? O próximo relato é O Lobisomem de Lorena. O que aqui vou comentar aconteceu em uma cidade no interior de São Paulo, precisamente em Lorena, uma cidade pequena do interior, mas gostosa de viver. Minha mãe, que vou chamar de Lucy, e eu, meus irmãos, na verdade 2 irmãos, gostávamos de ir na casa da vovó Maria todos os domingos, porque cidade pequena não tem para onde ir. Então íamos lá, que ficava nas redondezas do rio Paraíba. Ela morava com minhas 3 tias mais novas e tinha muitas criações de animais. Mas tinha um cachorro que se chamava Lulu. Ele era branco como a neve e nós gostávamos muito de brincar com ele. Tudo bem, até uma noite fria de céu limpo e estrelado, quando uma de minhas tias escutou do lado de fora da casa algo pesado correndo, como se fosse galope de cavalo, e com um uivo horroroso de estremecer a alma, e de repente começou a arranhar a porta da frente da casa. Em casas antigas, as portas de entrada eram diretamente para a rua e gritava e arranhava a porta. Elas correram para o quarto, fecharam a porta e começaram a rezar. Mas de repente escutaram seu cachorro Lulu latir muito e o silêncio se fez. No dia seguinte ao ocorrido, elas foram ver com muito medo o que tinha acontecido e, para o espanto delas, a porta estava toda arranhada e com muito sangue no chão. Elas então acharam falta do Lulu e começaram a chamá-lo e nada do cachorro aparecer. Pediram para os amigos da redondeza ajudarem a procurar o cachorro. Acharam sim, mas totalmente desfigurado. Nem parecia aquele cachorro bonito e branquinho de antes. E do lado do corpo, marcas de pegadas enormes que pareciam ser de algum cachorro 5 vezes maior que um cachorro normal. Essa história correu a cidade por anos e essa porta ainda se encontra na antiga casa da minha avó. Ela deixou lá para quem quiser tirar a prova do tamanho do estrago que a criatura fez na porta. Nunca mais ninguém comentou sobre o ocorrido e esse fato ficou arquivado somente na nossa memória. Até hoje. Quem quiser que acredite, mas aconteceu. Sou a prova viva dessa história. Meus aterrorizados, mais uma história que a pessoa conta e muitas outras pessoas não acreditam. Só quem vive o encontro com o sobrenatural sabe pelo que passou, não é verdade? Agora vamos ao próximo relato. Esse se chama Relato de Família. Olá, me chamo Fábio e o que tenho para contar é extremamente sinistro. Em minha família existem registros sobre acontecimentos incomuns. Sou cristão, mas respeito. Vou narrar mais um desses relatos estranhos. Próximo à nossa casa, no interior do Espírito Santo, moravam há alguns anos um homem com um filho jovem. Segundo contavam, na madrugada ambos se transformavam em lobisomens, nas palavras escritas por meu pai. Era
Eram gente muito fechada, fortes, altos, nunca sorriam e estavam quase sempre em silêncio. Trabalhavam para o meu avô na colheita e no fim da tarde e noites se fechavam em casa. Pouco falavam com eles. Às vezes, durante a madrugada, eram ouvidos gritos naquela casa. Até fogo foi visto, começando do nada em seu terreno. Haviam, na época, relatos de 2 animais enormes, parecidos com cães negros, correndo próximo à casa e pela mata à noite. Portões de casas, às vezes, amanheciam derrubados. Diziam que era o cão do inferno tentando pegar crianças não batizadas. Era como um folclore local e a maioria levava na brincadeira. Meu pai escreveu sobre isso, pois teve uma experiência na estrada. Eu e papai voltávamos de carro de um casamento, tarde da noite. O céu era bem claro. Avistamos na mata de eucaliptos ao lado da estrada, a uns 30 metros, 2 criaturas bem estranhas. Um caminhando em 4 patas e outro de pé, como uma pessoa. Me assustei, mas não parei. Ao chegar mais perto, eles pararam e nos observaram. Tinham um corpo forte, com pelos negros. A face lembrava um cão raivoso. As mãos e braços eram alongadas e os olhos refletiam a luz, como os olhos de gatos. Passamos rapidamente por eles. Meu pai começou a rezar. Ele depois jurou que ouviu um grito de alguém aterrorizado quando passamos. Disse que era alguma alma. Por isso começou a orar por ela. Mas eu não ouvi nada. Um dia apareceram animais mortos de um fazendeiro militar da cidade. Diziam que foi o lobisomem. Ele mandou caçar e matar. Acertaram um animal numa madrugada, mas ele fugiu. Depois de uns dias sumido, o homem apareceu ferido na perna, dizendo que se cortou. Estava doente e pediu dinheiro emprestado à minha família e saiu com seu filho da cidade. Isso foi em 1989. Eu tinha 2 anos. Meu avô e meu pai já partiram, mas às vezes tenho contato com essa família lobo, pois me procuraram há pouco tempo para pagar o dinheiro emprestado. Confesso que fiquei receoso, mas fizemos amizade e até aluguei um apartamento para o filho, que casou. Não falam no assunto e nem eu falo. Sei lá, vai que, né? Interessante esse relato, gostei. E vocês, meus aterrorizados? Deixem nos comentários, tá? O que vocês estão achando dos relatos de Conto Sinistro do Guardião Sinistro. Vamos para o próximo relato. São vários relatos curtinhos, por isso eu estou colocando vários no mesmo vídeo, tá bom, meus amores? O próximo é A Transformação. Meus amigos, não vou me identificar, pois sou policial em minha cidade e o que tenho para contar, entendo que para muitos sejam simplesmente inacreditável. Sem falar que todos os detalhes dessa história, porque é muito grande e por essa razão vou tentar resumir. Tenho 36 anos, sou policial civil
e estou na polícia desde os 21. Todo tipo de pessoas mortas eu já vi, mas nunca tive medo. Essas coisas de monstros e fantasmas eu não acreditava até certa data. Em 1998, eu fui para Minas Gerais com minha família passar uns dias de férias na cidade de Carangola, no bairro chamado Pimenta. E sabe como é que é? Rapaz novo, com dinheiro, da cidade grande, já arrumei uma garota para ficar. Então, todas as noites íamos para a igreja e de lá para qualquer outro local, e depois eu a deixava em sua casa. Certa noite, que não era noite de lua cheia, já era umas 3 da manhã, quando eu deixei ela em casa. Me despedi e fui andando para a casa dos meus parentes, a uns 3 quilômetros à frente. E eu ia tranquilo, porque até esse dia eu não tinha medo de nada que viesse do sobrenatural, como fantasmas, monstros ou coisas do tipo. Mas sempre andei armado. E quando cheguei em um local, uma estrada que de um lado era um milharal e do outro uma mata, eu escutei uns barulhos de mato quebrando e uns rosnados como de cachorro ou de porco. Levei um susto, porque foi de repente e senti que era um bicho grande, mas nunca pensei que iria ver aquilo. E o barulho começou a ficar mais forte e alto, vindo do lado do milharal. Confesso que nessa hora fiquei com medo e então subi rapidamente em uma árvore ao lado. Foi então que vi a figura mais horrenda do mundo que saiu do meio do milharal. Uma besta fera? Um demônio? Um lobisomem? Não sei o que era, mas era horrível. Tinha as orelhas enormes, grandes mesmo, olhos amarelos e um focinho esticado, as patas dianteiras pequenas e as traseiras grandes, e parecia que tinha 2 joelhos, sei lá o que era aquilo. E o corpo? Partes tinham muito pelo, outras partes tinham pouco. Tinha também unhas pretas e grandes e as mãos desproporcionais ao resto do corpo. Em primeiro lance, pensei que era um cachorro e, prestando mais atenção, vi que não era. O bicho começou a se estrebuchar e a rosnar e dava pequenos uivos em meios a relinchos. Que coisa horrível! Então começou a vomitar pedaços de animais, galinha, porco, cachorro, e de repente começou a falar também e dizia assim: ai, meu Deus, por que isso acontece? Me livra desse inferno, por que eu fui fazer isso? Notei que nessa hora seu focinho estava menor. Nessa altura, eu comecei a querer a desmaiar. Puxei a pistola nas mãos e não tinha força nem para dar o golpe. Comecei a cambalear e num pensamento rápido falei comigo mesmo: se eu desmaiar e cair, esse bicho vai me matar. Mantive as forças restantes com uma dor de barriga infernal, suando frio e começando a dar febre. Tudo isso de medo. Fiquei mais apavorado quando o bicho ficou sobre as 2 patas, em pé, olhando para o alto e começou a gritar, uivar, relinchar. E em meio disso, uma voz gorgolejante dizia: eu quero morrer. E ficava se balançando tanto
que a poeira subia do chão. Por isso, eu digo que não era espírito nem fantasma. Aquilo estava materializado. De repente, saiu correndo feito doido, estrada abaixo. Não tive coragem de sair daquele lugar. Quase estando em choque, peguei meu celular, tijolão, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Nem conseguia falar direito. Quando ele chegou no local, eu ainda estava em cima da árvore. E ele me perguntou o que eu estava fazendo ali. Desci rapidamente e desmaiei. Acordei mais tarde no hospital e as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido. Eu só tremia. Não saía voz da minha boca. Eu estava traumatizado, em estado de choque. Passei um dia assim. E quando dei uma pequena melhorada, expliquei o ocorrido. Meus parentes da cidade ficaram meio assim, sabe? Na dúvida, sem querer acreditar. E os parentes da roça disseram: foi um lobisomem que tu viu. Meu pai disse que essas coisas não existem. Ele teve uma visão. Os outros juravam de pé junto que era um lobisomem. Levei meu pai no local, mostrei a prova, os restos dos animais em meio a sangue, mas ele só acreditava vendo tal monstro. Bem, visão de lobisomem ou não, só sei que eu vi e estava na minha frente aquela praga. Até hoje fico assombrado. De vez em quando tenho pesadelos e quando estou de serviço não gosto de ficar em lugares escuros. Não tenho vergonha de contar isso. Alguns acreditam, outros falam que é mentira, mas tudo bem. Eu sei o que eu vi. E agora acredito e tenho medo. Mas se algum dia acontecer de novo, eu vou atirar. Até hoje penso sobre aquilo. Meus aterrorizados, como eu disse, só quem passa sabe, né? Os outros sempre dizem que é mentira, sempre duvidam. É difícil, né? Bom, é sobrenatural. Se fosse algo comum, todo mundo via, não é verdade? Agora vamos ao último relato, tá? De hoje. Mas teremos mais, viu? No próximo vídeo. Vamos lá? O lobisomem da avenida. Primeiramente, queria deixar claro que, acreditando vocês ou não, amigos da página Conto Sinistro, que é da onde eu tirei o relato, esse relato é verdadeiro e não um conto fictício e fantasiado. Eu me chamo Luiz. O fato que se decorreu comigo aconteceu quando eu estava voltando do núcleo habitacional, vizinho à minha vila, onde eu e meus amigos estávamos andando de skate. Até aí, tudo bem. As horas se passaram e foi ficando tarde e eu nem me preocupei com a hora, pois eu não ia para a escola no outro dia. Mas como era meio longe, me despedi deles e desci. A essa altura já deveria ser umas 2 horas da madrugada ou mais. No caminho de volta para casa, onde eu estava, tinha que pegar uma ladeira, depois uma longa subida e não havia muito mato. A avenida era de 2 mãos. Havia um canteiro entre a rua que subia e a rua que descia. Eu estava indo tranquilo, descia a avenida de boa. E quando eu estava na metade da subida, eu olhei para outra rua que descia
e vi o tal animal que, na minha opinião, pela forma que tinha e pelos meus conhecimentos, na hora associei, era um lobisomem. Também lembrei das coisas que minha avó me contava sobre esses assuntos. E justo naquele dia, ela tinha me dito para não sair, não ficar por aí, porque era quarta-feira de cinzas, início de quaresma. Ela falava que quando se inicia a quaresma, tudo o que há de mal sobre a terra fica liberto para vagar. Eu até então era descrente sobre essas coisas, mas a partir daí passei a acreditar. Voltando ao assunto, quando eu vi, eu não acreditei. Sabe quando se olha de relance e pensa ter visto algo e rapidamente muda o campo de visão e olha novamente para constatar se aquilo realmente está lá? Foi essa a minha primeira reação. Mas quando eu olhei de volta, a coisa ainda estava lá. As semelhanças eram de um ser humano, só que bem maior, totalmente coberto com pelos curtos, aspecto corporal forte e se locomoveu como um bípede, como um quadrúpede. Quando eu constatei que era uma coisa real, com um skate embaixo do braço, fiquei com muito medo e comecei a andar mais depressa em direção ao fim da subida. Até que então ele não tinha me visto. E por mais engraçado que vocês possam achar, ele estava depenando a árvore da calçada de um colega meu. Por qual motivo ele estava fazendo tal ação, não sei. Quando eu estava quase no fim da subida, eu comecei a correr em disparada para casa, sentindo calafrios e me arrepiando dos pés à cabeça. Foi aí que ele também me viu e começou a correr para cima. Então, eu fiquei apavorada e pensei, agora ou ele vai fugir ou vai me atacar. Pensei em ficar e dar umas esqueitadas nele, mas o medo falou mais alto. Então, continuei a correr e a observar para onde ele estava indo. Vi que ele se adentrou para o quintal de uma tiazinha, onde havia uma árvore, uma espécie de mangueira e um pouco de mato na entrada que obstruía a visão. Lembrando que quando eu vi ele se encontrava em pé, mas quando começou a correr rapidamente, ainda deu uns 4 passos de pé e depois se voltou para a posição de um quadrúpede, que, na minha opinião, é melhor para desenvolver velocidade e ter uma certa vantagem sobre a situação. Mas o incrível vem a seguir. Ele, para entrar no quintal da tiazinha, que era uma casa humilde de chão de terra, pulou uma cerca de madeira alta de mais ou menos 1,30 m, sem o menor esforço, como se fosse brincadeira. Então eu parei de olhar para ele e corri até chegar em casa, quase morto de canseira, esmurrando o portão para minha avó abrir e olhando para todos os lados da minha rua, enquanto ela não vinha para abrir, com medo da coisa ainda estar por perto. Foi aterrorizante. Então, quando ela abriu o portão, aos meus gritos de "anda logo, vó! Anda logo!", eu vi um bicho lá no estradão, que é um apelido que o povo dá para aquela avenida.
Ela me disse: vai, moleque, eu não te falei para não sair hoje? Desde então, eu passei a acreditar. No outro dia, eu fui lá na casa do meu colega bem cedo e vi as folhas e os galhos que estavam todos no chão. Perguntei para ele se ele tinha ouvido algum barulho e ele disse que não. Então, contei toda a história para ele. Foi o primeiro a rir e falar que eu estava mentindo. O ruim das pessoas é que coisas assim extremas e extraordinárias, elas só acreditam quando, vêm por si próprias e com os próprios olhos. Mais um caso, meus aterrorizados, da pessoa passar por um medo horrível e as pessoas não acreditarem neles. É sempre assim. Sempre que alguém tem um encontro com o sobrenatural, as pessoas preferem rir e ridicularizar, Se você não acredita, pelo menos, não ridiculariza a pessoa, não, porque hoje é a pessoa, amanhã pode ser você que dá de cara com a fera e aí ninguém vai acreditar em você e vai te ridicularizar. Eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural, pois tive algumas experiências, não assim de dar de cara com a fera, mas tive sim algumas experiências com o sobrenatural, tá bom? E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam dos relatos de hoje? Lembrando que eu tenho mais relatos para contar para vocês no próximo vídeo, tá? Deixe suas opiniões nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim e é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo. Também peço que vocês deixem um like, o like de vocês é muito importante para o canal. E também compartilha com 1, 2 ou 3 amigos que possam gostar do conteúdo, tá? E ajudar aí o canal a crescer. Estou garimpando muito mais coisas legais para trazer para vocês, tá bom? Pois vocês merecem, tá bom? Agora quero pedir para você que viveu um encontro com o sobrenatural, você que tem um relato para compartilhar conosco, ou você que ouviu uma história de alguém que passou por isso, não precisa ser necessariamente lobisomem, qualquer coisa sobrenatural. Ou você que escreve contos, que faz a mente da gente viajar, sabe, aquele conto fantástico, envia para o e-mail do canal que eu estarei compartilhando aqui suas experiências ou contos com todos os meus inscritos e pessoas que passarem por aqui, tá bom? E o e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas estará anexado ou no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, falou? Quero agradecer a todos os canais parceiros e a todos os grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Também quero agradecer o Guardião Sinistro, da página Conto Sinistro, por permitir que eu compartilhe com vocês relatos que mandam para ele, tá bom? Valeu! E aqui termina mais uma coletânea de relatos selecionados especialmente para vocês. Espero que tenham gostado. E é daquele jeito, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquela dedada, o seu like é muito importante para o canal. Vai lá no sininho das notificações e ativem todas as notificações e toda vez que tiver vídeo novo no canal, você será notificado. Meus amores, muito obrigado por vocês estarem sempre aqui e não soltar a minha mão, tá bom? Muito obrigado mesmo, vocês são demais. Dá uma passada no Instagram da Angel Black, está bem movimentado. Lá você vai conhecer um pouco das maluquices da Angel. Tem a página Angel Black Contos de Terror, que logo terá o que? Relatos ao vivo. E também o outro canal, Viajando no Tempo, no Plano Físico, e
também no Plano Astral, um canal de espiritualidade. Tem o link do grupo de WhatsApp que uma inscrita muito querida criou. E também quero avisar vocês que o Superchat foi ativado. Se você puder ou quiser colaborar com o canal, começando até por R$1, é só clicar durante as estreias e lives lá no Superchat. E também na live estarei falando do Lobix, a chave do Lobix, para você estar também ajudando o canal, colaborando com o canal, se você quiser e puder, como eu digo. E é isso, meus aterrorizados, logo teremos live e vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração. Ele já é de vocês, vocês moram nele e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês demais. Espero que vocês tenham gostado dessa coletânea. Mua! Fui!